Amém, queridos? Amém. Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, capítulo de número 2. Capítulo de número 2, nós vamos ler apenas um versículo, e o versículo é o versículo de número 15. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga eu também tenho glória. Amém, queridos? Amém. Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15, diz assim: apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Amém? Amém. Você glorifica e exalta o nome do Todo-Poderoso, se assentando no seu lugar, sabendo que Deus tem uma palavra poderosa ao meu e ao seu coração. Amados irmãos, nós somos um projeto, nós somos um grande projeto nas mãos do Senhor. E o Senhor, quando Ele estabelece um projeto, a vida de uma pessoa, quando o Senhor estabelece um projeto, Ele vai zelar até que aquele projeto esteja completo. Repita comigo: eu sou, mais forte, eu sou um grande projeto, em construção. Amém, queridos? Amém. Todos os irmãos. Agora, quando nós olhamos o texto de Cantares, nós vamos ver o quê? O noivo, ele está zelando por sua noiva, preparando essa noiva para o grande casamento. Só que ao longo do nosso relacionamento, ainda como noiva do Senhor, Ele vai começar o quê? A cuidar de nós de uma maneira especial. O versículo 15, em especial, ele cita o quê? Rapozinhas. E aqueles que tiveram o mínimo contato com a vida na roça, sabem muito bem que as rapozinhas ou as raposas não têm em sua cadeia alimentar uva. Mas por que aqui no versículo 15 está mostrando o quê? As rapozinhas devastando as vinhas. Por que, queridos? As rapozinhas na palavra de Deus representa a batalha espiritual. Satanás, assim como as rapozinhas, não frequenta a sua vinha ou não tenta devastar a sua vinha porque faz parte da ordem natural ou porque faz parte da cadeia alimentar. Geralmente as rapozinhas vêm nas nossas vidas justamente por causa da batalha espiritual. Agora presta atenção nisso. As rapozinhas, ela representa Satanás, que fica cirandando o projeto de Deus chamado você. E é muito interessante porque quando você olha a raposa, literalmente, quando ela entra em um vinhedo ou quando ela entra em uma plantação e ela só quer fazer uma bagunça ali, se ali estiver presente um cão de caça ou se ali estiver presente um leão, por exemplo, no momento em que ela foge dessa perseguição, desse cão de guarda ou desse leão, ela tem a capacidade de fazer as necessidades ou de urinar para despistar aquele que está perseguindo. É quando você olha para situações da sua vida e você pensa, não é Satanás não, é só uma situação que está acontecendo aqui. O Senhor está dizendo, tem situações acontecendo na sua vida que está atrapalhando o projeto de Deus na sua vida, e você pensa que não é Satanás. Quando aparece alguém do passado, quando aparece alguém querendo colocar a mãozinha no ministério, às vezes até uma pessoa de Deus, mas grava bem o que eu estou dizendo, ainda que seja uma pessoa de Deus, lembre-se disso, pessoa de Deus agregando a nossa visão pode causar divisão, ou seja, visão mais divisão pode causar divisão. Toma bastante cuidado. Agora, o texto vai falar sobre as rapozinhas entrando em uma vinha que está em flor. Irmão Paulo, como assim a vinha está em flor? Não esqueça disso. A vinha primeiro ela está em flor, depois nasce uma uva verde, essa uva amadurece, essa uva ela é pisada para transformar em suco, e fora do lagar onde ela está sendo pisada, tem um grande barril ou tem um grande recipiente, porque o suco precisa estar completo na garrafa. E quando a garrafa está cheia daquele suco de uva ou daquele vinho, ela vai para a mesa. Ou seja, você começa como um projeto ainda em flor e depois você vai se assentar à mesa aonde o Senhor tem para você. Agora, uma vinha em flor é uma vinha em projeto. Irmão, me explica isso melhor. Nós olhamos às vezes as criancinhas brincando umas com as outras, sim ou não? Aí tem aqui, vamos cantar, o menino não quer cantar, aí você olha, o menininho puxa o cabelinho do outro, aí chuta a canela e você fala, não menino, fica quieto, o culto está acontecendo. Nós olhamos para as crianças, ou nós olhamos para um projeto inicial, às vezes nós não valorizamos ainda. O menininho ali não quer cantar, e o Senhor está dizendo para você, você olha o menininho ali, você olha o menininho, mas o Senhor olha um pastor, e as raposinhas já visualizam o grande profeta. Então nós
precisamos fazer exatamente isso. Não quer cantar? Não vai cantar sim. Não quer fazer? Vai fazer sim. Por quê? Porque Satanás já está vendo o grande profeta que está sendo estabelecido e nós estamos vendo o quê? Apenas uma vinha em flor. É o início de todas as coisas. É quando você começa um ministério, é quando você começa um relacionamento. Satanás, através dessa figura da raposinha, vai tentar atrapalhar um projeto que está no início. Uma criança iniciando no ministério, vinha em flor. Uma criança começando a sua caminhada com Jesus, vinha em flor. Você começando a sua caminhada ministerial, vinha em flor. Um novo ministério que foi aberto, vinha em flor. Por isso que Satanás trabalha bastante para acabar com a vinha quando ela está no projeto inicial. Agora, você concorda comigo que é muito mais fácil uma vinha em flor ser destruída do que um projeto já estabelecido? É muito mais fácil você tentar destituir um profeta no início da sua caminhada do que um profeta já estabelecido na presença de Deus. Por quê, irmãos? Porque algo já constituído, um projeto já bem elaborado, é muito mais difícil de você atrapalhar esse projeto. É por isso que o Senhor fala aos nossos corações nessa noite. Toma bastante cuidado com as raposinhas que estão aparecendo no início do projeto, no início do trabalho, no início do ministério. Raposinhas vão aparecer no início dos projetos que Deus tem colocado em seu coração. Não permita as pequenas coisas atrapalharem. Agora, quando nós falamos da vinha em flor, chega um determinado momento em que nasce o fruto. Por quê? Porque a vinha, ela precisa nascer a uva. Agora, quando nós olhamos para um fruto nascendo, ele já nasce maduro, sim ou não? Um fruto já nasce maduro, sim ou não? Ele fica verde. E aí é o momento que o início do projeto, ele começa a ficar verde. E às vezes, Deus promove situações na minha e na sua vida, para que ainda como um projeto verde, você venha amadurecer. Só toma bastante cuidado no momento da sua vida, no momento do projeto que você está vivendo, para você não fazer coisas quando a situação ainda aponta para algo verde, quando é algo prematuro. Às vezes Deus está falando para você hoje, vai viajar, e você já começa a acelerar todas as coisas. Às vezes coloca uma pessoa de Deus para se relacionar com você, e você já quer ultrapassar limites, que quando o Senhor diz para você através dessa palavra, calma, está verde ainda. É quando você vê Deus trabalhando o seu caráter e você já quer agir como pessoa madura. Quer um exemplo disso? Você começa a fazer os primeiros trabalhos na igreja, as primeiras situações. Aí você já acha que é o pastor da igreja. Você já acha, vai colocando a mão aonde não deve. Deus te dá um pequeno cargo e começa a surgir situações para te amadurecer. Não faça nada fora do tempo, porque pode ser que aquilo que deveria ser doce se torne amargo. Quando nós falamos, presta atenção nisso, quando nós falamos de uma uva verde, nós estamos falando o quê? De uma fruta que só serve para fazer vinagre. Não esqueça disso. Uva verde para fazer vinagre, uva madura para fazer suco, para fazer vinho. Não tome as situações antes da hora, não faça nada antes da hora, porque aquilo que é para ser doce não se torne amargo. Muitas pessoas, Deus fala, você vai ser tal coisa. Exemplo disso, Deus faz todas aquelas situações, chega na casa de Jessé e diz, o próximo rei de Israel está aqui. E aí ele faz o quê? Passa por todos os filhos de Jessé e não é nenhum desses. E agora, é um menino, não nos assentaremos à mesa enquanto este menino não se assentar. Chegou um menininho sem graça, o texto vai dizer que ele era de gentil aparência, ou seja, simpático, gente boa, pequenininho, sem graça. Para Samuel, não olha assim dessa forma. Por quê? Porque quando Samuel vê Davi adentrando ao recinto onde estavam os irmãos, o que ele estava vendo? Ele estava vendo que a flor da vinha se transferindo para uma uva verde. Não estava maduro. Agora não esqueça disso. Davi é ungido, e assim que ele é ungido, ele assume o trono na sequência. Sim ou não? Não. Davi passa muitos anos, por quê, irmãos? Porque a unção vem primeiro, depois Deus te coloca em um processo para você amadurecer. Ou seja, se assumir algo antes da hora, se querer ultrapassar o processo, talvez aquilo que deveria ser doce se torne amargo. Não esqueça disso. O que define uma uva verde em relação à uva madura é o tempo. Espere o tempo, o processo de Deus, porque Ele é fiel para cumprir. Aleluia! Amados irmãos, quando essa uva ela amadurece, o que acontece? Ela entra num processo para fazer o suco ou para fazer o vinho. Quando nós falamos de vinho, nós estamos falando de alegria. E Deus, Ele te amadurece primeiro para trazer alegria ao seu coração e depois para usar a sua vida para trazer alegria aos outros. Na palavra de Deus, o
processo do amadurecimento é para trazer alegria ao seu coração e para que você esteja habilitado para trazer alegria aos outros. Não tenha por usurpação exercer o ministério por causa de situações egoístas. E aqui, irmãos, vai uma parte da mensagem que a maior parte das pessoas não gosta. Por quê? Porque quando nós amadurecemos, ou nós estamos passando desse processo da uva verde para uma uva madura, Deus ele começa a fazer duas situações. Na mesma coisa que é o processo do trabalhar da uva. A uva, quando ela amadurece, aquele que está preparando ali todas as situações para que essa uva se torne um vinho, essa uva ela é lançada no lagar. Por que a uva é lançada no lagar? Porque vai chegar um momento de seu ministério, da sua vida com Deus, em que você será jogado no lagar. Irmão Paulo, o que acontece no lagar? No lagar acontece duas situações. Primeiro, a uva é jogada no lagar e ela começa o quê? A ser pisada. É por isso que você precisa entender isso. Se surgir uma confusão, uma briga no trânsito quando você está dirigindo, acalma o seu coração, porque você está o quê? Você está no processo do lagar. Às vezes o chefe, às vezes o líder ministerial, às vezes as pessoas que nós convivemos começam a quê? A pisar em você, e você começa a levar para o particular, quando o Senhor está dizendo: não filho, não filha, aqui está no processo do lagar. Por quê? Porque, irmão Paulo, por que nós somos conduzidos ao lagar? Porque quando Deus coloca a sua uva madura no lagar, Ele quer produzir duas situações. Primeiro, quando a uva ela vai para o lagar, Deus promove situações para tirar a casca da uva. A uva, quando ela começa a ser pisada no lagar, a casca sai da uva. Por quê? Porque Deus quer aproveitar só o sumo. Deus quer só aproveitar o fruto. Por quê, irmão? Porque é no lagar que nós descobrimos quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Amados irmãos, até o processo da uva verde, todo mundo passa. O lagar é a peneira de Jeová. O lagar é a peneira do Altíssimo. Você começa a ser pisado e você, em vez de falar aleluia, você começa a dizer aleluia. Por quê, irmãos? Porque Deus começa a pisar em você para extrair o melhor suco e também para tirar a casca. É quando você olha para o irmão ou para a irmã e ela diz assim: eu não levo desaforo para casa. E o Senhor está dizendo: para amadurecer na minha presença vai levar assim. Eita. Ah não, ela é muito folgada, aguenta folgada. Ah não, ele é muito assim, vai aguentar. Ah, eu não aguento, eu sou crente, mas não sou bobo. Não, você é assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalte. Nós estamos diante de uma geração mimimi, diante de uma geração que não quer sentir dor. E uma das coisas lindas que Deus tem falado no meu coração ao longo desses meses é que a igreja dos próximos anos aqui no Brasil, ela será o quê? Lançada no lagar. E aqueles que não estiverem preparados para isso, se preparem para o lagar. Por quê? Porque no lagar é tirado a casca, é tirado todo o muro, e no lagar Deus vai extrair o melhor suco. É por isso que muitos irmãos não entendem. Por que essa enfermidade não passa? Por que é sempre aquela mesma pessoa que pega no meu pé? Por que é sempre essa situação daquela pessoa no trabalho? Por que as situações acontecem e o Senhor está dizendo para você: está no lagar, filho, está no lagar. Tem muito crente que fala assim: eu amo o meu casamento, eu amo estar na igreja, eu amo o trabalho que eu faço, eu amo. E o Senhor está dizendo para você hoje: lá no lagar a gente conversa. Irmãos, se você não passar pelo lagar, não tem amadurecimento. E se você não passar pelo lagar, você não será um suco de uva, ou você não será um vinho preparado para ser colocado na garrafa e estar na mesa. O que define o início de uma vinha em flor e você assentado à mesa, sendo colocado na mesa como um vinho preparado em uma garrafa, é aguentar o processo que Deus está colocando você. Irmão Paulo, eu não estou passando por nada ainda. Se prepara. Se prepara por quê, irmãos? Porque aquele que Deus vai usar com grande poder e graça, passará o quê? Pelo processo do lagar. Agora, irmãos, presta atenção nisso. Quando nós olhamos uma uva sendo pisada, Deus ele faz o quê? Ele começa com o mesmo processo do lagar, ele começa a tirar a casca. Irmão Paulo, por que ele começa a tirar a casca? Porque na presença de Deus não tem como ficar com casca. É muito fácil você compreender quem é a pessoa que está na presença de Deus. Basta tirar todo o poder dela, ou basta dar muito poder para ela. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Você vai pensar isso aqui comigo. Quando Moisés, ele se coloca diante de Faraó dizendo: olha,
liberta o meu povo, porque o meu povo vai me adorar, vai me buscar, vai celebrar uma festa para mim no deserto. Faraó coloca ali 2 magos na frente de Moisés. Aí acontecem situações espirituais ali, os 2 magos lançam 2 serpentes, e aí Moisés estava com o cajado e fala assim, aqui também tem poder. E aí Moisés joga o quê? Joga o cajado dele. Só que quando Moisés estava com o cajado na mão, antes de todas as coisas, o que ele fez? Deus falou para ele, ó, levanta o cajado. Na mão, no alto, era o quê? Era o cajado. Quando Moisés colocava para baixo, virava uma serpente. Tem muita gente que vai se revelar serpente quando estiver embaixo, mas tem muita gente que vai ser cajado quando Deus colocar você para o alto. Agora, o que isso significa? Significa que se você não passar pela parte do processo da uva sendo pisado no lagar, talvez Deus não tire a casca de você. Tem muita gente, irmãos, que o caráter é trabalhado quando o quê? Quando está sendo pisado no lagar. Tem situações na vida que você está passando há muitos anos e o Senhor está dizendo, eu estou extraindo o melhor suco de você. Olha aí, Jesus. Agora, a casca tem que ser tirada. Você tem que ser, irmãos, vai lá comigo em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Durante esse culto, Deus falou poderosamente durante esse culto comigo. Por quê, irmãos? Porque desde o início, Glória a Deus falou através da palavra inicial, Deus falou através da irmã. A irmã que louvou aqui com a voz até baixinha, o Senhor vai fazer grandes coisas. Eu não conheço a irmã, mas pode continuar louvando, buscando a presença de Deus, que Deus vai fazer grandes coisas. Não abandona a direção, porque o culto sincero que está sendo prestado aqui, raríssimas vezes, irmãos, raríssimas vezes nós vamos ver acontecendo aí. Filipenses capítulo 2, quem achou diga glória. Glória. Quem não achou, fala, eu também tenho glória. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Versículo 9 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Irmão Paulo, o que isso tem a ver com eu sendo pisado no lagar? O Filho de Deus foi colocado em um processo para que entendamos. Irmão Paulo, me explique isso melhor. Resumidamente, Salmos capítulo de número 22 vai registrar que o Messias sofredor, Deus meu, por que me desamparastes? Salmos capítulo 23 não é mais o Messias sofredor. Quem é? É o pastor das nossas almas, que hoje está nos pastoreando para os portais eternos. Falando em portais eternos, nós vamos encontrar em Salmos capítulo de número 24 o que? Aquele que era o pastor agora é o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Poderoso na batalha. Quem é o Rei da Glória? Levantai, ó portais, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Ou seja, de servo sofredor, ele foi o que? Glorificado. É por isso que o livro de Filipenses vai começar dizendo: tende vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Existem determinados momentos na sua caminhada com Cristo que Deus vai fazer o que? Vai começar a pisar em você na escola, vai começar a pisar em você na faculdade, você vai começar a ser rejeitado pelos amigos da escola, vai começar a ser rejeitado, por quê? Porque você não faz parte desse mundo. Agora você vê, a uva, ela acaba sendo pisada para quê? Dentro do lagar. Quando a uva ela está sendo pisada no lagar, essa uva ela vai sendo o quê? Lançada em um caniço, uma espécie de cano, e esse cano ele vai até um recipiente que está fora do lagar. E aí a uva é pisada, aquele suco, aquele sumo, ele vai até para fora do lagar em um recipiente. Por quê? Porque às vezes o recipiente está quase enchendo e você está dizendo: não, Senhor, eu não quero mais isso. E o Senhor está falando para você nessa noite: aguenta mais um pouquinho, que o recipiente lá fora está quase enchendo, está quase ficando cheio. Você está sendo pisado. Você fala: Senhor, mas já tem tanto tempo, já tem muitos meses, já tem muitos anos. E o Senhor está dizendo: mais um pouquinho de suco, mais um pouquinho de suco. Por quê? Porque quando o recipiente estiver cheio, ele vai estar habilitado para subir ou estar à mesa. É por isso que você precisa suportar. Irmão Paulo, é fácil? Claro que não, ninguém gosta de ser pisado. Irmão Paulo, é fácil? Claro que não, ninguém gosta de ser triturado. Mas às vezes, você tem que fazer o quê? Uma vista na cerca para expulsar as raposinhas por causa daquilo que está atrapalhando o projeto de Deus. Mas às vezes é o próprio Deus que está promovendo as situações. É por isso que o Senhor Deus é aquele que estabeleceu um projeto chamado você.
grande projeto de Deus. E independente do nível que você esteja nesse projeto, Deus está enchendo o recipiente para te colocar a mesa que Ele tem para você. Tem gente aqui que vai se assentar à mesa, a mesa que nunca se assentou, que jamais imaginou. Só que antes de você se assentar à mesa, o Senhor está dizendo: espera eu encher o recipiente. Está acabando a uva que está sendo pisada no lagar. Agora, amados irmãos, por que uma vinha? Porque o projeto que Deus tem para você é extraordinário. Amados irmãos, nós vamos ver um pouquinho antes, no Antigo Testamento, nós vamos ver um homem chamado Acabe. Todos conhecem o rei Acabe. O rei Acabe chega em um determinado momento que ele olha para a vinha de um homem chamado Nabote e fala assim: é verdade, hein? Eu quero essa vinha para mim. E aí ele começa a choramingar para a esposa dele. Pelo amor de Deus, irmãos, dentro da igreja não pode ter Acabe. Irmão Paulo, o que é Acabe? Acabe é um homem omisso que fica designando, dizendo para a mulher: faz tudo. E o Senhor está dizendo: se movimenta, filho, se movimenta, porque você não é Acabe, você é servo do Senhor, se posiciona. Acabe era esse. Além de ser um homem desviado, era um homem omisso. E ele vai choramingar para a esposa dele: eu quero a vinha de Nabote. Ele não quer vender a vinha para mim. Nabote não ia vender a vinha, por quê? Herança de família. Grava bem o que eu estou dizendo. Tem gente aqui que vai agradecer pelo que o pai e a mãe já fez. Porque às vezes, irmãos, e para mim foi muito simbólico, a missionária com os filhos dela, que acho que são os filhos da missionária, foi muito simbólico, irmãos. Por quê? Porque o mundo aí está dizendo: coitado. Não, coitado não. Tem muita gente que ouve coitado e depois, futuramente, está lá, o projeto pronto, a vinha pronta. Tem gente que vai tentar atrapalhar o projeto. E o Senhor está dizendo: é desse jeito que eu fiz, é desse jeito que eu faço. Ensina a criança no caminho que se deve andar. O livro do Antigo Testamento, a lei, dizia assim: coloque a lei do Senhor e inculques no coração dela. Sabe o que significa inculcar a lei do Senhor na mente da criança? É como se você abrisse o cérebro da criança e colocasse lá. Ou seja, se o senso latente da criança ou do jovem, do adolescente não foi estabelecido, coloca a palavra lá dentro. Por quê? Aí quando ele for velho, ele vai decidir o que ele vai fazer. Mas a minha parte eu fiz. Tua vinha está em flor, amada. Continua trabalhando na vinha do Senhor, porque o Senhor fará grandes coisas. E tu verás essas crianças glorificando o nome do Senhor pela mãe e pelo pai que eles tinham. Aleluia! Acabe olha para a vinha de Nabote e fala assim: eu quero. Aí olha para a esposa maligna Jezabel, olha lá. Aí promove todas umas situações e o que acontece? Eles matam Nabote porque querem a vinha. A pergunta que você tem que fazer na ministração de hoje é: por que ele queria a vinha? Porque ele queria transformar o quê? Em um lugar, em uma horta. Ele queria fazer uma horta. Por que, irmão Paulo? Porque quando você olha a diferença de uma vinha para a horta, é gritante. Para você avaliar como que a uva ela é plantada, como a uva ela é cuidada, é muito diferente. Então você olha, por exemplo, para um alface. Um alface, ele dura mais ou menos ali uns 30, 40 dias para ele brotar. A vinha não. A vinha são até 200 anos. Pergunto, será mesmo que Deus quer que você seja uma horta ou Deus quer que você seja uma vinha? Acabe era um cara de coisas repentinas. Tem crente que quer coisa agora, quer coisa rápida, e o Senhor está dizendo: não, está demorando porque você é vinha, você não é horta. Você olha para uma vinha sendo construída e é lindo isso, irmãos. Por quê? Até água, se ficar muito tempo, ela pode estragar. Um dos poucos alimentos ou um dos poucos produtos que, ficando mais velho, fica mais valorizado, fica mais caro, fica mais... É a uva, é o vinho. Uma vinha pode durar até 200 anos. Só que um alfacezinho que você planta lá, você colhe e come rapidinho, né, irmãos? Rapidinho você acaba. O vinho é valorizado conforme o tempo. O que o Senhor está nos ensinando através dessa mensagem? É vinha, não tenta fazer as coisas de maneira repentina. O que Jesus tem para você é um grande projeto. E quando você olha um homem que quer as coisas de maneira repentina, o que nós percebemos? Nós percebemos que Deus, Ele nos faz passar por processos para que venhamos ser uma vinha bem estabelecida pelo nosso Deus. Meu Deus! Amados irmãos, Acabe foi um homem que olhou para a vinha de um homem chamado Nabote e ele desdenhou de algo que era herança de família. 200 anos aproximadamente, uma vinha ela é cuidada, ela pode durar. Nós vemos que muitas coisas que o Senhor está nos dando hoje é para a nossa herança. Tem gente que não entende isso. Você busca a presença de Deus porque Deus vai alcançar a sua geração. Você veio em um domingo hoje
para buscar a presença de Deus? Por quê? Porque tudo que você está recebendo hoje vai alcançar aquele familiar que não está na presença de Deus. Você veio buscar a presença de Deus, por quê? Porque aparentemente aqueles que não estão na presença de Deus, eles vão receber o quê, irmãos? Eles vão receber um pouquinho da fagulha que você está recebendo aqui. Agora, não adianta. Deus, Ele vai tocar no seu coração para você entrar nesse processo, para que você não seja apenas aquele que frequenta a igreja, mas que você seja aquele que entra no processo desse projeto maravilhoso chamado você. Repita comigo: eu sou um projeto de Deus, está sendo estabelecido. Eu vou me assentar à mesa que me foi preparada. O vinho, ele é colocado à mesa. Por quê? Porque esse vinho, ele é um vinho precioso. Agora, amados irmãos, quando nós olhamos para o vinho precioso da palavra de Deus, nós vemos o quê? Que esse vinho precioso é para produzir uma grande alegria. Quando eu falo para você em todo esse projeto, em todo esse processo que a igreja passa, é para se tornar um recipiente habilitado para receber esse vinho. Irmão Paulo, por que eu passo por processos? Porque se Deus não trabalhar o seu caráter, se Deus não trabalhar as situações para que você se torne um recipiente habilitado, quando Ele derramar, você não vai suportar. Quer um exemplo disso? Você sabia que Deus, Ele só não derrama a glória dele na maior parte das igrejas do mundo por amor e misericórdia? Irmão Paulo, explica isso. Quando você vai lá para Atos dos Apóstolos capítulo 5, você vai encontrar o quê? Ananias e Safira mentindo na presença do Espírito Santo. O que estava acontecendo ali? O primeiro grande derramar do Espírito Santo. Por quê? Porque se Deus, Ele derramar o Espírito dele em recipientes que não estão preparados, o juízo acontece. E aí Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele não se manifesta. Mas e agora? E eu? E eu que quero participar desse grande avivamento que estou sendo preparado como um recipiente? Começa a ajudar os seus irmãos a crescer com você espiritualmente. Porque Deus tem uma grande porção, irmãos. Fazia muito tempo que eu não sentia a presença de Deus como eu sentia aqui dentro dessa casa. Continua sendo sincero na presença de Deus. Continua deixando Deus trabalhar no seu coração, nos relacionamentos. Porque quando você deixar Deus trabalhar no seu coração, nos relacionamentos, você se tornará um recipiente preparado para receber a glória de Deus. Existem igrejas que até não acreditam mais no mover do Espírito. Existem igrejas que não acreditam mais que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo restaura. Existem igrejas que não acreditam mais. Essas coisas voltarão a acontecer. Isso é fato. Só que a minha pergunta é, e eu vou me encaminhando para o final perguntando para você: você está deixando Deus trabalhar o seu caráter no processo, na pisada do lagar? Ou você está dizendo para as pessoas: não, eu sou crente, mas eu não aceito desaforo. Não, eu sou crente, mas eu falo. Não, você não fala nada, você fica quieto e deixa Deus te justificar. Ah, eu sou crente. Não, você não é crente em nada. Crente desaforado não é crente, irmãos. Acabei de ler um texto falando a respeito do quê? Do Filho de Deus que o quê? Se esvaziou. Deus está pedindo para alguns irmãos aqui nessa noite: se esvazie. Aquele que passou por todo o processo e nem precisaria passar pelo processo. Aquele que é de eternidade em eternidade. Aquele que é o príncipe da paz. Aquele que é o grande eu sou. Aquele que nem os céus dos céus podem contê-lo. Aquele que a terra, cujo os pés descansa, é o banquinho de descanso do seu Deus. O Deus que estabeleceu todas as estrelas. E cada uma dessas estrelas Ele chama pelo seu nome. Os estudiosos vão dizer que existem 6 sextilhões, aliás 3 sextilhões de estrelas no universo. Talvez você pergunte: o que significa isso? Eu não sei, é muito zero, é muita estrela. E esse Deus chama cada uma dessas estrelas por seu nome. E Ele decidiu fazer o quê? Entrar dentro de um corpo humano. Ele habitou dentro de um corpo humano. Ele é o Emmanuel, ou seja, Deus dentro do homem. Esse Deus se esvaziou e agora Ele habita dentro de mim e dentro de você. Aceite o processo. Porque quando você aceitar o processo, mais da glória de Deus você verá na sua vida, no seu relacionamento, e você verá o que Deus fará no seu ministério. Existem pessoas que estão me ouvindo aqui e você ainda está em flor. Existem pessoas que estão me ouvindo aqui que ainda está verde. Não, tá verde. Você olha assim, irmão, você fala: ih, tá verde ainda. Aí Jesus fala: vai mais um pouquinho, amadurece. Jesus começa a te pisar. Irmãos, tende alegria por seres atribulados, porque através dessa tribulação o Senhor produzirá um peso de glória muito excelente. As tribulações são breves comparado àquilo que Jesus tem preparado na sua vida e através da sua vida. Amém, queridos? Amém. Você pode